Esse tema, a aplicação do artigo 745A do CPC, ele está dentro de um contexto, tem que ser analisado dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto por onde ele foi aplicado, né? Da onde ele veio. Ele veio da lei da reforma do CPC 11.382 de 2006, né? Na exposição de motivos dessa lei, foi escrito o seguinte trecho que ele tem que ser levado em conta. Tornou-se necessário, já agora, passarmos do pensamento à ação. Em tema de melhoria dos procedimentos executivos, a execução permanece o calcanhar de Aquiles do processo. Nada mais difícil, com frequência, do que impor no mundo dos fatos os preceitos abstratamente formulados no mundo do direito. Isso traduz o contexto que nós vivemos hoje no processo, que é o problema da crise de efetividade. Então, hoje, muitas decisões são proferidas, mas pouco consegue se realizar. E a efetividade é isso. É trazer para o plano real aquilo que está contido no mundo das ideias. E nós estamos com um problema nisso. Não só o processo civil, como o processo trabalhista também. Um levantamento feito pelo TST em 2011 mostra que 31% das execuções trabalhistas são satisfeitas integralmente. O que significa que 69% das execuções não são satisfeitas ou são satisfeitas parcialmente. Isso é um problema muito sério pro Estado democrático de direito, que é o nosso Estado. Então, pensando nisso, que foram feitas muitas reformas no processo civil, visando necessariamente maior celeridade, dar aso também ao princípio da duração razoável do processo, que veio com a Constituição também, e trazer melhor efetividade às decisões. Foram a vinda da tutela antecipada, que foram a criação do agravo retido no processo civil, sendo que já existia no trabalhista, e entre outros aqui que chega o artigo que é tema dessa palestra, que é o artigo 745A do CPC. Mas antes de ver se ele é aplicável ao processo trabalhista, é importante ressaltar ou até estudar do que se trata esse artigo, né? Do que ele fala. Então, ele vem introduzir, foi chamado pela doutrina como moratória legal, ou parcelamento forçado. E ele foi trazido pela Lei 11.382, de 2006, como já expliquei. E ele está contido, localizado, no capítulo de embargos e execução, que fica na parte de títulos extrajudiciais. Ou seja, foi um dispositivo feito para execução de título extrajudicial, que com a reforma de 2006, parou de exigir a garantia do juízo do devedor para que esse pudesse embargar. Então, traz aqui o artigo. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Então, o que nos traz esse artigo? Ele nos traz a possibilidade do devedor de parcelar o débito dele. Para isso, ele vai reconhecer o crédito do exequente, fazer o depósito de 30% e poderá pagar o restante em até 6 parcelas, com 1% de juros ao mês e correção monetária. Esse artigo foi introduzido na parte de execução de título extrajudicial, por quê? Porque quando você vai executar um título extrajudicial, você não teve ainda o contraditório e a ampla defesa que traz o processo judicial. Então, o título extrajudicial, ele não tem essa certeza dada pelo julgamento do juiz. É a primeira vez que o executado vai se manifestar no processo. Então, ele vai abrir mão desse direito de defesa, desse contraditório, para conseguir em benefício o parcelamento da dívida, né?
Aqui, para que seja então deferido este benefício ao devedor, ele passa por alguns requisitos que têm que ser preenchidos. Esses requisitos são: sujeição ao prazo fixado para o embargo. O devedor tem 15 dias para fazer isso, que são os prazos de embargos no título extrajudicial. Requerimento do executado. Ele tem que formular o pedido. Ele não é imposto por lei e também não pode ser imposto pelo juiz. Reconhecimento do crédito. A partir daquele momento, então, ele reconhece aquele crédito do exequente e ele não mais poderá contestar aquilo. Depósito em juízo de 30% do valor de execução deve preceder o requerimento. Então, antes de fazer o requerimento, ele já deve fazer o depósito dos 30%. E, por fim, pagamento em saldo de 6 parcelas, em até 6 parcelas mensais, as quais serão acrescidas de correção monetária e juros de 1%. Em princípio, satisfazendo todos esses requisitos, o executado, então, possui o direito de parcelar a sua dívida. E é assim que ele funciona no processo normal, onde ele está situado, que é o de execução de título extrajudicial. Mas quando a gente trata e tenta transpô-lo para a execução de título judicial, que é o nosso cumprimento de sentença depois da reforma, talvez não seja tão fácil essa transposição, e ela é até controvertida no processo civil. Já explico por que eu estou falando primeiro do processo civil. Enquanto na execução de título extrajudicial nós temos que o prazo para embargar não depende da garantia do juízo, ou seja, ele corre a partir da citação, em 15 dias, então ele é muito célere. No cumprimento de sentença já não é assim. No cumprimento de sentença, para que haja impugnação ao cumprimento de sentença, tem que haver a garantia do valor que está sendo executado. Então ele diz: do auto de penhora e da avaliação será imediato intimado o executado, podendo oferecer impugnação querendo no prazo de 15 dias. Ou seja, ele só vai ter esse prazo aberto a partir do auto de penhora e de avaliação. Ou seja, não é da intimação para pagamento. Então, questiona-se se este dispositivo é ou não é aplicável no cumprimento de sentença. Humberto Teodoro Júnior diz que não é aplicável. Ele é contrário à aplicação, porque ele fundamenta no sentido de que a previsão legal está voltada apenas para a execução do título judicial, e não tem extrajudicial, e não tem o fundamento de conceder ao devedor novo prazo para pagamento. Ou seja, ele já já exerceu o seu direito ao contraditório, a sua ampla defesa. Então, não teria, na visão do Humberto Teodoro, o condão de dar novo prazo para pagar esse débito ao exequente, o que já foi exauridamente discutido, né? Mas o STJ ele tem aplicado, ainda no cumprimento de sentença, dizendo que expressamente prevê a aplicação, o artigo 475-R do CPC expressamente prevê a aplicação subsidiária das normas que regem o processo de execução de título extrajudicial. E ainda, que o juiz poderá deferir o parcelamento se verificar a atitude abusiva do exequente, uma vez que tal proposta é bastante vantajosa. Ou seja, ele caracteriza essa opção como bastante vantajosa. E caracterizado o parcelamento como técnica de cumprimento espontâneo da obrigação fixada na sentença. Isso é importante. O parcelamento é um cumprimento espontâneo do título extrajudicial e judicial. Qual é o benefício? Ele vai poder pagar em 6 vezes, em até 6 vezes, ainda que correção e juros legais. Então, por que eu estou dizendo isso, comparando com o processo civil? Porque o nosso procedimento trabalhista para execução, ele é muito mais parecido com o cumprimento de sentença. Ainda que a maioria esmagadora das execuções, ainda que nós tenhamos execução de termo de ajuste de conduta do Ministério Público,
dos acordos feitos em CCP, a grande maioria ainda é execução por título judicial. Então, é o princípio do processo sincrético. Então, temos que analisar agora, e isso vai fazer diferença, se ele é aplicável quando nós temos um procedimento mais parecido com o cumprimento de sentença. Então, para analisar isso, nós temos que passar pelo artigo 769 da CLT. O artigo 769 da CLT, ele é um filtro, né, no direito do trabalho, no direito processual do trabalho. E ele diz o seguinte: nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Então ele diz o seguinte: serão aplicadas normas do processo civil comum quando houver omissão e quando esta não for incompatível com o processo do trabalho. São os dois requisitos trazidos pelo artigo 769 da CLT. Então, a gente vai analisar se existe isso presente na CLT e se ela é compatível. No caso específico da execução, o artigo que trata sobre omissões é o 889, onde ele diz: aos trâmites incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem o presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. No caso, a lei é a LEF, né? E a LEF, ela também não diz nada a respeito do pagamento espontâneo e da moratória legal, e ela faz remissão, nos casos de omissão, ao processo civil. Portanto, a análise passará a ser feita a partir do processo civil. Interessante notar também que, ainda falando da lei de execuções fiscais, ela é voltada para uma execução de título extrajudicial. Isso é muito interessante porque o dispositivo ele é feito pro título extrajudicial. Então, nós temos aí que esse artigo da CLT, o 769A e o 889 também da CLT, eles são um artigo de contenção. Por quê? Nós temos, na história do processo trabalhista, sempre a tendência, o processo trabalhista sempre foi um processo voltado mais à celeridade do que propriamente à discussão, à segurança jurídica. Então, quando a CLT foi criada em 1943, e esse artigo também, por consequência, foi criado, ele se remetia ao processo civil, ao Código de Processo Civil de 1939, que era um Código de Processo Civil muito mais voltado às discussões, à ampla defesa, ao contraditório, e muito menos voltado à efetividade. E quando nós falamos em celeridade, quando nós falamos em efetividade, toda vez que nós quisermos dar prioridade a esses dois valores, nós sempre vamos encontrar obstáculo na segurança jurídica e na ampla defesa e no contraditório. São valores opostos, vamos por assim dizer. Quando nós buscamos efetividade, sacrificamos um pouco da segurança jurídica e vice-versa. Então, quando estamos vendo uma maior predominância da segurança jurídica, uma maior predominância do amplo contraditório, a tendência é que de nós darmos mais ênfase à celeridade e à efetividade. E foi para isso que vieram as reformas da década de 90 do processo civil, que trouxe a tutela antecipada, as reformas de 2005, de 2006, que trouxe o cumprimento de sentença, que trouxe o agravo retido, que vieram para tirar um pouco esse excesso de contraditório, esse excesso de segurança jurídica, para poder dar mais ênfase à celeridade e à efetividade. Então, resumindo, foi para isso
que foi criado o artigo 769 da CLT. Uma cláusula para impedir que, em qualquer omissão que se constatasse, trouxesse institutos do Código de Processo Civil que viessem trazer mais contraditório, mais segurança jurídica, mas no sentido de atrasar, no sentido de não tornar o processo trabalhista um processo simples, que ele é um processo simples por natureza. Então, é nesse aspecto que nós temos que analisar o artigo 769. Mas vamos passar para os requisitos. O requisito da omissão, existem dois tipos, dois aspectos, duas visões que nós podemos analisar. Que ela é a omissão específica do Instituto, ou seja, a omissão que nós estamos acostumados a ver. Não há norma expressa falando sobre o Instituto, como não há. A CLT não prevê nenhum artigo e nenhuma disposição que trata do pagamento espontâneo mediante parcela. Ou a omissão no sentido de modelo. Como assim? A execução trabalhista, ela funciona no modelo como um todo. Ela tem começo, meio e fim. Então, se eu seguisse o modelo trabalhista da execução por começo, meio e fim, eu encontraria algum problema, ou encontraria alguma falha, alguma omissão em que eu tenha que buscar no processo civil, ou eu posso levar essa execução adiante até o seu final e ela ocorrerá da melhor maneira possível. Entendeu? Essa é uma interpretação que é muito debatida na nossa jurisprudência. Inclusive, desembargadores que não aplicam o Instituto, assim dizem que a CLT possui previsão expressa, né, para o procedimento de execução na CLT e não há omissões. Mas, além disso, ainda que nós analisemos sob esse aspecto do modelo, a omissão, ou seja, o modelo trabalhista, ele funcionou 70 anos e não vai ser agora, em 2006, que vai vir uma norma dizer que ele é omissa, ainda poderemos analisar da seguinte forma. E aí Maria Helena Diniz nos traz 3 maneiras de se analisar se há ou não há a omissão. E a primeira é a normativa, que é a expressa. Não há previsão legal do Instituto da Moratória Legal no processo do trabalho. Também há a omissão ontológica, que ela existe a norma, mas ela sofre um claro envelhecimento em que a inspiraram no passado. Ou seja, a norma ela existe, mas ela não traz mais no seu bojo aquele valor social que ela trazia no momento em que ela foi criada. Ou seja, ela não consegue mais ser eficaz. Ou ela simplesmente não passa o valor social que ela trouxe. Ou também a omissão axiológica. Existe o preceito normativo, mas se ele for aplicado, a solução do caso será manifestamente injusta. Naqueles casos em que a previsão existe, a lei foi formalmente constituída, foi formalmente apresentada ao ordenamento jurídico, mas a sua aplicação trará um resultado manifestamente injusto. Então, podemos considerar então que há uma omissão. E analisando então nesse aspecto, o que nós podemos dizer? Que o modelo trabalhista da CLT, ele é um modelo que não está sendo eficaz, ele não está conseguindo trazer o seu valor social para aquilo que ele foi criado. Então, aqui eu trouxe, no caso, 2 jurisprudências para ilustrar bem essa divergência de posicionamento quanto à omissão, em que um caso, o doutora desembargadora Dâmia, assim escreveu: não é admitido o parcelamento pretendido. O artigo 880 da CLT é expresso a determinar a garantia legal da execução. Quer dizer, a CLT não prevê a moratória legal ou parcelamento forçado, mas ela tem um modelo próprio a ser seguido, então não há omissão. Enquanto que no julgamento de baixo, não sei se está visível para vocês, mas eu vou ler a parte mais interessante,
Ao aplicar a norma, a doutora desembargadora Maria Elizabeth assim disse: primeiramente, porque não há norma parecida na CLT, além de instituto que se amolda com perfeição aos princípios da celeridade e efetividade no processo trabalhista. Então, a corrente, a jurisprudência ainda é muito dividida sobre a possibilidade de aplicação ou não dessa norma. Analisando pela parte da omissão ontológica, eu acredito que há omissão sim da CLT, porque ela não representa mais aquilo que antes, há 70 anos, ela conseguia representar. Tanto que nós temos aquele levantamento feito pelo TST, onde 31% das execuções apenas são cumpridas integralmente. Então, há aí, claro, problema na efetividade do cumprimento do comando decisório. Analisamos, então, a parte da compatibilidade. Primeiro, no processo do trabalho, se formos analisar ali aquilo que foi dito no início sobre a possibilidade de aplicação no cumprimento de sentença ou na execução de título extrajudicial, nós temos que no processo do trabalho nós não temos uma divisão de procedimento. Ou seja, tanto o cumprimento de sentença judicial, né, como a execução de título extrajudicial, que é o TAC, ou o acordo firmado na CCP, eles vão seguir o mesmo procedimento. Então, em princípio, nós não temos essa divisão entre execução de título extrajudicial e uma execução de título judicial. Quanto aos princípios da execução, não há que se falar em qualquer violação ao princípio da execução. E, principalmente, esse dispositivo ele traz, de fato, uma maior celeridade e uma maior efetividade, que são os princípios, que são os valores mais importantes no processo trabalhista, que visa um procedimento mais simples, mas um procedimento efetivo. Então, ele está, sim, de acordo com o espírito da norma do processo de trabalho. Passando aqui. Temos aqui, se temos, então, que o instituto é omisso e aplicável, então eu vou aplicar esse instituto aqui. Poderíamos argumentar que o crédito trabalhista, principalmente por causa da sua natureza alimentar, ele é um crédito que deve ser recebido à vista. Quer dizer, é aquela velha discussão. A parte, normalmente a empresa, mas a reclamada, já exerceu o seu amplo contraditório. E seria desumano, talvez, forçar o trabalhador a esperar mais 6 meses para receber o seu crédito. Então, se eu estou admitindo que esse artigo ele é aplicável, eu estou também admitindo que o Estado ele é ineficaz para me garantir esse crédito. Quer dizer, eu preciso que o devedor tenha esse benefício do parcelamento para que ele exerça o seu pagamento? Ou dizer isso é uma ineficiência do processo, porque o processo ele não é capaz de me garantir que esse pagamento seja feito à vista? Ou simplesmente, na verdade, nós estamos falando de um benefício ou algo que vai trazer maior benefício ao próprio reclamante ou ao próprio detentor do crédito? Nós temos que analisar nesse ponto a seguinte questão. O devedor ele vai ter direito a embargar desse crédito. Então, ele vai poder exercer a sua ampla defesa. E, em caso ainda que os embargos que esse devedor venha a opor sejam julgados improcedentes, ele vai ter o direito de recorrer mediante agravo de petição. Se nós analisarmos que 6 meses é um prazo razoável
para o julgamento de um embargo de execução e de um agravo de petição, nós vamos concluir que, na verdade, ele abrir mão desse direito ao contraditório que ele já possui, porque o processo lhe garante, ele abrir mão disso, ele já estará ele já estará beneficiando o reclamante. Porque o reclamante não conseguirá prestação jurisdicional pelo embargo do devedor e nem do agravo de petição, e ainda ver o seu crédito pago em menos de 6 meses. Então, é um benefício visível ao reclamante, essa renúncia do devedor do seu amplo contraditório, do seu direito de defesa. Existem jurisprudências consolidadas nos TRTs, não no nosso TRT da 2ª região, mas no TRT da 4ª região do Rio Grande do Sul, da 9ª região do Paraná, onde eles possuem súmulas, orientações que entendem ser aplicáveis ao processo de trabalho e ser dispositivo legal do CPC. E essas orientações são de suma importância, principalmente porque, para um assunto de execução chegar ao TST, é muito difícil, porque o agravo de petição ele só admite recurso de revista se tratar de matéria constitucional. Como a matéria de execução raramente trata sobre esse assunto, dificilmente o TST possui disposições ou consiga firmar um entendimento sobre a aplicabilidade ou não, o que acaba tornando os tribunais regionais, na prática, a última instância de discussão sobre as questões envolvendo o processo de execução. Mas então, tudo bem, vamos admitir, e aqui eu estou admitindo que o artigo é aplicável ao processo do trabalho. Nós temos então algumas questões a tratar quando vamos trazer um instituto de fora para um modelo pré-existente no direito do trabalho. E a primeira questão a se tratar seria o prazo. O artigo, ele menciona que no prazo para embargos, poderá o devedor propor esse parcelamento forçado. Só que no direito trabalhista, o prazo para os embargos começam a correr a partir da garantia do juízo. Quer dizer, o devedor ele é citado para o pagamento em 48 horas. Se não o fizer, seus bens serão penhorados até que a execução seja garantida. E garantida a execução é que começará a contar o prazo para embargos. Então, seria possível, seria então, como vamos dizer, seria então inteligente que nós apliquemos ipsis literis esse prazo de embargos, quer dizer, eu tenho que esperar a garantia do juízo para que o devedor possa oferecer esse pagamento à vista, esse pagamento parcelado. Quer dizer, talvez a aplicação literal desse dispositivo, ele vai trazer, na verdade, uma retração, ele não vai trazer aquilo que ele se propõe, que é a celeridade e a efetividade. Então, execução trabalhista. Como que nós podemos compatibilizar? O ideal seria que isso, ao meu ver, que esse prazo para oferecer essa possibilidade de parcelamento se inicie a partir da citação para execução, para que o devedor possa trazer essa efetividade, essa celeridade ao processo, e ela se encerre ao final do prazo para os embargos de devedor, que é até o último dia, quando ele pode exercer o seu contraditório, a sua ampla defesa, que ele vai renunciar para poder ter o benefício do parcelamento. Então, superado isso, será que existe a necessidade de anuência do credor? Quer dizer, o credor trabalhista ele precisa concordar com esse parcelamento proposto pelo devedor para que o parcelamento seja deferido? Quer dizer, na previsão legal, no artigo, não há qualquer
qualquer disposição no sentido de que o credor tem que se manifestar, ou que o credor tem que concordar com esse parcelamento. Em contrapartida, temos aí, na verdade, o contraditório do próprio credor, que nós estamos analisando. São esses dois valores. Mas, temos que analisar o seguinte. O artigo do CPC, ele traz uma possibilidade de parcelamento da dívida. Então, se eu precisasse da concordância do reclamante para poder deferir essa dívida, ela perde seu objeto, porque aí estaremos transformando isso num acordo. Então, não precisaria da lei me dizendo que eu preciso de 30% depositados previamente ou parcelamento até 6 vezes. Se o reclamante vai concordar com a minha proposta, eu posso parcelar em até 20 vezes, ou posso parcelar em 3, ou posso depositar 20%, ou posso não depositar nada. Então, se eu preciso da anuência do credor, eu não preciso de lei me dando essa possibilidade. Quer dizer, a lei ela está aí justamente porque eu não preciso da concordância do credor para isso. O que o credor, talvez, poderia se manifestar? Sobre os requisitos, o preenchimento dos requisitos previstos em lei, ou qualquer motivo relevante para a não concessão. Expropriação de bens, querer se livrar do patrimônio, enfim, qualquer outro motivo. Mas não a sua concordância. Entendeu? Porque aí o Instituto perde o seu sentido de existir. Trazendo então para a execução provisória. Posso entender que ela é aplicável à execução provisória? Em princípio, sim, não há qualquer impedimento para a execução provisória. O que nós temos que analisar nesse aspecto é que se existe uma execução provisória, é porque o crédito está sendo discutido em algum ponto. Ele está sendo discutido em instância recursal e, portanto, ele ainda não está transitado em julgado, não é um título executivo exigível ainda. O que significa dizer, se eu estou pedindo, eu como devedor, o parcelamento, a moratória legal, é porque eu estou reconhecendo o crédito do exequente, que era um dos requisitos que eu apontei ali no início. Então, se eu estou reconhecendo o crédito do exequente, não há mais discussão quanto a esse crédito. Ocorre, portanto, uma preclusão lógica com relação à discussão, com relação ao recurso que eu como devedor, estou interpondo, opondo. Havendo, então, uma decisão judicial que defere ou indefere esse instituto no processo do trabalho, qual seria, então, o meu recurso cabível? Se eu estou do lado do credor e o juiz concede o parcelamento ao devedor, ou se eu estou do lado do devedor e o juiz não concede ao meu pedido, como que eu devo recorrer a isso? Se nós analisarmos a natureza, nós temos que analisar a natureza da decisão para poder dar uma resposta satisfatória nesse caso. Então, nós temos que a previsão do agravo de petição diz que das decisões da execução caberá recurso de agravo de petição. Se nós aplicarmos o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no processo de trabalho, nós teremos a conclusão de que o agravo de petição só caberá das decisões terminativas da execução, enquanto que das demais decisões não caberá recurso e, portanto, caberia, em tese, o mandado de segurança, a ação de mandado de segurança. Então, se nós temos uma decisão que acolhe ao pedido, temos uma decisão, portanto, que põe fim à execução. E se ela é terminativa, caberia, portanto, o agravo de petição. No caso da rejeição, a execução ela prosseguiria com a expropriação dos bens do devedor. Então, nós teríamos então uma decisão interlocutória. E, por ser interlocutória, em tese, não caberia agravo de petição. E, portanto, seria passível de discussão no tribunal através da ação de mandado de segurança. Se formos considerar o direito líquido e certo, enfim, todos os requisitos
necessários para a ação de mandado de segurança. Mas na questão dos tribunais, está bem dividido isso. Nós temos decisões tanto como agravo de petição, como decisões da STI em mandado de segurança, tanto para decisões que acolhem como para que rejeitam. Há muitas discussões, há muitos recursos nesse sentido que estão sendo processados. Então, ainda não é uma coisa assim muito fixa. Até porque o artigo ele fala que no processo são cabíveis das decisões da execução agravo de petição. Ele não faz menção expressa às decisões terminativas. Se eu tiver, então, uma rejeição, e aí consolidada a rejeição desse pedido de parcelamento, questiona-se, eu posso, então, embargar desse crédito? Porque para fazer o pedido, eu reconheci na petição expressamente o crédito do reclamante, do exequente, do credor. E aí, então, se ele foi rejeitado o pedido, será que eu poderia embargar, será que eu poderia discutir esse crédito que eu previamente já admiti que ele existe? Então, nós temos aí dois valores a serem tratados. Um é a preclusão lógica, quer dizer, eu não posso praticar um ato, sendo que o ato praticado anteriormente é completamente oposto. Ou o princípio da ampla defesa, quer dizer, quando eu reconheci, eu assim o fiz para poder ter o benefício do parcelamento, para poder ter o benefício da moratória legal. Mas eu não o tive. Então, seria justo eu abrir mão desse direito à ampla defesa, abrir mão desse direito ao contraditório e não receber o benefício ao que eu pleiteei? Quer dizer, isso me parece um fardo muito pesado. Então, ao meu ver, nesse aspecto, se o pedido não é acolhido de parcelamento, tem que se dar, então, o direito do devedor de questionar esse débito. Senão estaremos sendo completamente injustos nesse sentido. Trazendo então para o crédito previdenciário, ou crédito de terceiro, crédito de perito. Quer dizer, eu posso, supondo que eu posso, e partindo do princípio que eu posso aplicar isso ao processo, ao crédito do exequente, ao crédito do reclamante. Poderia eu fazer isso com o crédito do INSS? Poderia eu fazer isso com o crédito dos peritos, com as custas processuais? Então, nós temos que analisar o seguinte. Em primeiro lugar, a natureza desses créditos que tratam de pessoas que não estão compostos na lide, eles não fazem parte da lide, elas têm natureza de crédito extrajudicial. Apesar de serem feitas apesar de serem oriundas de uma decisão judicial transitada em julgado, a natureza é extrajudicial porque não foi feito um procedimento para discutir isso, certo? Ela foi decidida numa outra lide. E nós temos que aqui, peraí, que não está na nós temos que no artigo 585 do CPC, no seu inciso 6º, assim está previsto. São títulos executivos extrajudiciais. Inciso 6º, o crédito semituário de justiça, de perito, de intérprete, de tradutor, quando as custas, emolumentos, honorários foram aprovados por decisão judicial. Quer dizer, eles têm natureza de título executivo extrajudicial. E se nós estamos admitindo que esse dispositivo, que é o 745A, ele é aplicável ao processo do trabalho, ao título executivo judicial, com muito mais razão, ele é aplicado ao título executivo extrajudicial. Até porque no próprio dispositivo 745A, ele fala que além do crédito do exequente, também será objeto do parcelamento as custas processuais e os honorários advocatícios. O próprio artigo já prevê essa possibilidade de parcelamento do crédito quando ele é de terceiro e não necessariamente do credor objeto da lide. Passamos então a ver o que traz o novo projeto do CPC. Então,
como todos devem saber, o CPC está com um projeto de reforma já muito adiantado, né? E ele ainda não excluiu esse parcelamento do seu ordenamento jurídico. Aliás, ele traz 7 novos parágrafos, 7 parágrafos, quando antes haviam 2, né? 2, se eu não me engano. Então, o legislador, ele trouxe para cá, ele vai trazer assim, se assim permanecer o projeto, se assim ele for aprovado, ele vai trazer, então, um detalhamento maior quanto a esse dispositivo. Então, o que ele dirá de novo? O parágrafo 5º ele prevê a possibilidade de oposição de embargos do devedor em caso de indeferimento do pedido, com contagem de prazo retomada do início. Ou seja, aquela questão que nós já vimos. Se meu pedido for rejeitado, eu posso embargar? E aqui a lei ela está trazendo que, se o pedido for indeferido, o prazo para embargar vai ser devolvido. É aquela interpretação que já tivemos aqui, que está sendo consolidada pelo novo projeto. O parágrafo 6º diz que expressamente diz que cabe agravo de instrumento das decisões que acolhem ou rejeitam o pedido, afirmando a natureza da decisão interlocutória. Quer dizer, vai afirmar que a decisão é interlocutória e que cabe agravo de instrumento. Isso talvez, se aplicado no processo trabalhista, traga de novo aquela discussão sobre se o recurso cabível é o agravo de petição ou se a ação oponível é o mandado de segurança. O parágrafo 7º prevê que a não aplicação do Instituto prevê que não se aplica ao cumprimento de sentença. Já teremos então aí mais uma grande discussão, porque o artigo expressamente prevê que não cabe ao cumprimento de sentença, mas ainda assim acredito que é muito satisfatório, é muito vantajoso a aplicação na CLT. Prevê no seu caput a necessidade de motivação para o requerimento por parte do devedor. Então, hoje, o devedor precisa apenas preencher os requisitos da renúncia ao seu direito de embargar, o pagamento o depósito de 30% e o pagamento em até 6 parcelas, com juros de mora e correção monetária. Mas, pelo projeto do CPC, ele vai ser obrigado a motivar esse requerimento, o que traz aí uma discussão um pouco difícil, porque o que seria uma motivação necessariamente capaz para que o juiz possa acolher o pedido do devedor. Nós temos também a possibilidade de manifestação do credor, que ele abre especificamente para se manifestar especificamente sobre o preenchimento dos requisitos ou algum motivo relevante. Quer dizer, o artigo hoje ele não traz uma obrigação do juiz de abrir prazo ao exequente, mas aquele que virá com o novo CPC vai trazer a possibilidade do exequente se manifestar sobre preenchimento dos requisitos ou outro motivo relevante. Mas, novamente, ele não traz a questão da anuência, da sua concordância. Então, não depende da concordância do credor a sua aplicação. E nós temos também a proposta de reforma da CLT feita pelo TST. Essa proposta foi apresentada em 2011. Ela ainda está em trâmite no Senado, na Câmara, em discussão, pelo senador Romero Jucá. Essa proposta, a princípio, não recebeu o apoio dessa casa ainda, por outras questões, mas é interessante analisarmos para vermos, finalmente, um posicionamento do TST a respeito desse tema. Então, primeiramente, a sugestão apresentada, ela traz no artigo 876-A, onde a CLT passaria a dispor: aplica-se ao cumprimento da sentença e à execução de títulos extrajudiciais às regras de direito comum, sempre que disso resultar maior efetividade no processo. Quer dizer, aquele espírito de celeridade, aquele espírito de efetividade que está presente na CLT, está sendo trazido aqui expressamente no dispositivo legal. É aquilo que o TST quer aplicar, que tudo que não importa mais discutir omissão, compatibilidade, se aquilo me traz uma maior efetividade ao processo, ele vai ser aplicado. Lógico que isso vai resultar em grandes discussões
sobre a aplicabilidade do direito comum, mas é um posicionamento interessante se observar por parte do TST. E nós temos também a previsão específica que consta lá, que eu não trouxe aqui no PowerPoint, mas existe uma previsão específica com relação à moratória legal. Que ela diz assim, seria o artigo 879-A, parágrafo 2º, que diz, no prazo do caput, que o prazo do caput a que se refere ao artigo é de 8 dias para embargar do crédito. Então, no prazo do caput, poderá o devedor, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% do seu valor, requerer o pagamento do restante em até 6 parcelas mensais com correção monetária e juros. É uma cópia literal do dispositivo do CPC, no 745-A. Isso demonstra que o TST tem um posicionamento a favor da aplicabilidade desse instituto no processo do trabalho. Portanto, as conclusões a que chego é que esse instituto é aplicável ao processo do trabalho, porque ele prioriza o cumprimento voluntário da dívida pelo executado. Então, tudo aquilo que é cumprido voluntariamente é muito mais interessante do que o Estado tirar a força, do que o Estado expropriar bens, arrancar bens do devedor. É sempre muito mais interessante. E ele é benéfico para o credor, porque o devedor vai abrir mão do seu direito de embargar, do seu direito de exercer a ampla defesa, num prazo que ele é razoavelmente, ele é muito razoável, porque seria um prazo muito maior para eu julgar os embargos do devedor ou até o agravo de petição, que é o recurso dessa decisão.